Amém? Que bom que você veio. Hoje eu tenho um desafio, que é pregar sem irritar minha garganta. Faz uns dias que eu estou com a garganta sensível e às vezes à noite para dormir eu tenho que ligar o vaporizador, umidificador bem do lado da cama para deixar o ar um pouquinho melhor e conseguir dormir. Filipenses capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 15. Filipenses capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 15. Vamos combinar o seguinte: se eu tiver crise de tosse, vocês concordam que a Elisete e a pastora Lúcia dirigem um tempo de oração? Amém? Então tá bom. Então elas ficam de sobreaviso e vão orar sobre o que a gente já tiver pregado. Tá bom? Diz a palavra de Deus. Elas vão ter que prestar atenção, porque vão ter que continuar a oração. Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação. Eu vou ler de novo essa última frase. Desenvolvam a sua salvação. O que a gente compreende com desenvolva a sua salvação? Quantos aqui foram tirar a carteira de motorista e nunca tinham dirigido um carro? Eu sou um. Quando foi tirar a carteira, já dirigia? Ou não? Não. E aí a gente vai para a autoescola, se matricula e tem aula primeiro da teoria, aquelas placas, as leis de trânsito e tudo mais. E aí depois a gente faz a prova da teoria e tem que passar. Se não passar, volta para a aula de teoria. E aí faz a prova de novo. Se passar, aí vai para a aula prática. No meu tempo era Fusquinha e Brasília. Quando era Brasília, eu ficava feliz na vida. Aula de trânsito com Brasília. Mas geralmente era Fusquinha mesmo. E eu me lembro das primeiras vezes, o instrutor do lado era um carro adaptado que no lado do passageiro também tinha freio, tinha acelerador, então se a gente fizesse alguma coisa errada, ele corrigia por ali. Mas aí você vai aprendendo, e vai tendo as aulas, e vai estacionando, e tem aqueles números, e faz isso, faz aquilo, até que chega o dia da prova. Não sei você, mas eu reprovei na primeira vez. Eu fiz tudo certo, quando chegou lá no fim, na hora de estacionar, reprovei. E aí volta para a aula prática de novo. Só que não era, na segunda prova não ia ser só estacionar, ia ter que fazer todo o percurso de novo. E aí na segunda vez eu passei. Já podia dirigir? Ainda não. Tinha o teste de visão, teste psicológico. E eu me lembro que o psicólogo mandou eu apertar uma coisa lá, eu apertei, nem sabia o que era aquilo, e ele me deu carta D. Eu podia dirigir até carreta na época. Hoje não, né? Hoje é outro sistema. Mas aí você tem carteira de motorista. E começa aquela, vai ali na esquina e volta, vai ali e volta. Aí você começa a conseguir pôr uma 60 por hora em segunda. Quando você consegue mudar para a terceira, você faz a festa, e a família também, né? E aí você começa a andar um pouquinho mais rápido, dá uns sustos daqueles na família. De repente você começa a ir até o centro da cidade, e vai conseguindo, daqui a pouco você está pondo uma quarta, e vai um pouquinho mais. Até que você vai pegando o quê? Você vai desenvolvendo a sua habilidade de dirigir.
espero que o Moacir dirija muito melhor hoje do que quando ele tirou a carteira de motorista. Hoje ele dirige até ônibus, né? A gente vai desenvolvendo. Eu me lembro que o nosso primeiro carro foi um Fusca, segundo carro outro Fusca, terceiro carro um Opala. Era largo, um bicão na frente, um rabo enorme atrás. E para estacionar aquele negócio, câmbio em cima ainda por cima, não era câmbio embaixo, era câmbio aqui, só 3 marchas. Mas a gente vai desenvolvendo. Eu me lembro quando peguei a picape, uma F1000 alta, a gente começou a ver um monte de coisa que não via antes, e a gente vai desenvolvendo. Eu tenho certeza que o Fábio hoje dirige muito melhor do que quando ele começou. Paulo está dizendo aqui que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Quando a gente aceita Jesus, é o primeiro passo. A gente abre o coração, a gente reconhece que é pecador, e a gente diz: Jesus, sou pecador, me perdoa, entra no meu coração, limpa o meu coração. Estamos em Filipenses, meu irmão. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Bem-vindo. Então, nós vamos desenvolvendo a habilidade de dirigir. E aí você vai aumentando as distâncias. De repente você começa a dirigir sozinho, de repente você começa a dirigir de noite, dirigir na chuva, dirigir distâncias maiores. Da mesma forma, a nossa vida cristã tem que ser de crescimento, Juliana. Desenvolva a sua salvação. Você não pode estar do mesmo jeitinho quando você fez a sua primeira oração. Naquele primeiro dia, quando você ouviu a mensagem, compreendeu: sou pecador, preciso deixar Jesus entrar no meu coração, preciso deixar que Ele limpe a minha vida. Nós não podemos continuar do mesmo jeito. Temos que ir crescendo espiritualmente. E aqui nesse Filipenses capítulo 2, versículo 12, ele termina o versículo dizendo: desenvolvam a sua salvação. Agora versículo 13 em diante. Porque Deus, Filipenses 2:13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar. Tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus para você é boa. E tem outro versículo que ela diz o quê? Boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. Obrigado, pastora. Romanos 12:2. Então, a vontade de Deus para você, esse versículo aqui diz que é uma boa vontade. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis. Uma pessoa que ninguém tem nada de ruim para acusar, isso é uma pessoa irrepreensível. Ninguém pode olhar e dizer: você fez isso, você fez aquilo. É uma pessoa que não pode ser repreendida. E puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, nós como filhos de Deus, nós permanecemos na mesma família. Seria fácil se a gente se convertesse: não, agora você não volta mais para casa, você não volta mais para o trabalho, porque os colegas de trabalho são maus, são perversos, falam coisas que não vão te ajudar, você não vai mais para a escola, você agora só fica com os irmãos da igreja. Não é assim que funciona. Aqui está dizendo que nós vamos ser tudo isso no meio de uma geração pervertida e corrupta. Mas no meio dessa geração pervertida e corrupta, o versículo diz: na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Então temos que brilhar. Temos que brilhar. Como eu disse, a gente tem que desenvolver a salvação. Há mais de 20 anos, antes de virmos para cá, para Adelaide, eu participava lá na Central, nós éramos membros lá, eu era da equipe do escritório da Central,
E eu me lembro que a internet, culto ao vivo, estava acontecendo já em algumas regiões do Brasil. E um irmão que veio do norte do Brasil, era de uma igreja grande que tinha culto ao vivo pela internet, ele tinha se mudado para cá, e ele procurou o pastor Aguiar e disse que ele poderia começar a transmitir os cultos da igreja do Nazareno Central pela internet. Fizemos reuniões, tomamos decisões, a igreja teve que contratar uma internet boa para dentro do templo, específica para esse irmão armar o seu equipamento e colocar o culto ao vivo na internet. Eu me lembro que fizemos reuniões. Isso foi muito antes da pandemia. E aí começaram os cultos ao vivo pela internet. Pouco tempo depois, começamos a descobrir um fato. Às vezes eu encontrava alguém que era da liderança da igreja, eu dizia, faz uns dias que eu não te vejo. Não, agora eu estou assistindo pela internet. Pela internet. Qual é o grande problema da internet? Quando tomaram a decisão de pôr na internet é porque tinha muita gente da Nazareno que estava em outros países. E às vezes em países onde ninguém falava o português. Então essas pessoas começaram a assistir de lá dos outros países. Pessoas que estavam doentes, pessoas que não podiam chegar à igreja, mas de repente alguns que podiam chegar começaram a dizer, não, fica em casa, eu assisto de casa, não tem que pegar trânsito, não tem que pagar estacionamento, não tem que esperar todo mundo sair para ir embora para casa, porque às vezes o estacionamento lotava e você tem que ficar esperando, até que alguém saísse atrás de você para você poder ir embora. Mas o mesmo aconteceu no tempo da pandemia. Muita gente se acostumou. Muita gente se acostumou. Eu quero que você imagine aqui uma rampa subindo. Pode subir daqui para lá ou de lá para cá, tanto faz. Mas uma rampa. A vida espiritual é como uma rampa. É como uma rampa. Meu irmão, quando tirou carteira de motorista, meu irmão mais velho, primeiro domingo, depois de estar já com a carteira de motorista, meu pai disse para ele, você vai levar o carro para a gente chegar para a escola dominical. Meu pai era pastor da Nazareno, lá na Glicério de Campinas. Fomos bem o caminho inteiro. Na hora de entrar no estacionamento da igreja, tinha a calçada meio assim inclinadinha, e a roda encostou no meio-fio, e ele acelerou, e o carro foi de uma vez. Foi e bateu no melhor carro da igreja, que na época era um Commodoro novinho, bonito, de um advogado que frequentava a igreja, Dr. José Olíspero. Primeiro dia que ele saiu, ele teve problema com a rampa, porque a rampa, se você descuidar, você volta, mas você tem que subir. Nós estamos numa rampa. Eu tenho duas notícias para você. Eu não sei em que ponto dessa rampa você está. Se você está na igreja hoje, com certeza você já subiu um pouco dessa rampa. Você já subiu um pouco. Mas eu tenho duas notícias para você. Uma delas é que pode ser da posição que você está, para baixo, mas também pode ser da posição que você está, para cima. Ok? Lembra que eu falei que nós temos que desenvolver a nossa salvação? Vamos olhar algumas passagens lá no Velho Testamento, para ficar fácil lá volte o último livro do Velho Testamento, Malaquias, volte um pouquinho mais, vai voltando até que você vai achar o livro de Sofonias. Sofonias é um dos últimos livros do Velho Testamento, um pouquinho antes de Malaquias. São livros tão pequenininhos que você tem que ir folhando
virando uma página de cada vez, senão você passa Sofonias. Ele é tão pequeno que é fácil passar sem notar. Enquanto você procura, eu vou beber um chazinho que tem ali naquela garrafa térmica. Na saída também tem bolacha. Patrocínio da Raíssa. Sofonias, você achou Sofonias? Seu nome? Rudolf. Deus te abençoe, Rudolf. Bem-vindo. Sofonias, capítulo 1, versículo 5. A palavra de Deus está sendo anunciada por esse profeta para os povos de Deus. E o povo de Deus tinha que adorar a quem? A Deus. Mas olha o que o profeta tinha que dizer para aquele povo. Sofonias capítulo 1, versículo 5. Exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército dos céus. Quem que é o exército dos céus? As estrelas, a lua, o sol. Quem que faz isso? Os índios, por exemplo, adoram as estrelas, o sol, a lua. Mas o profeta está escrevendo para o povo de Deus dizendo: exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu e os que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom, um deus de um outro povo lá. Ou seja, o povo de Deus, eles estavam tendo um culto misturado. Ao mesmo tempo que eles adoravam a criatura, eles tentavam também adorar o Criador, o Senhor Deus dos céus e da terra. Adoravam as estrelas, mas também queriam prestar um culto a Deus. É um culto misturado, não pode ser. Quem adora a Deus tem que ser só a Deus. Mas o povo estava misturando, tentando agradar a todos. Então, o profeta vem e começa a trazer esse tratamento. E era um povo que não aceitava ser disciplinado. Capítulo 3, versículo 2. Tudo isso vai mostrando perigos que nós temos que tomar cuidado. A nossa adoração, nós que estamos nessa rampa, tem que ser exclusivamente para Deus. Porque se a gente começar a buscar outras coisas, nós estamos descendo essa rampa. E olha aqui o que diz no capítulo 3, versículo 2, falando sobre o povo de Jerusalém. Esse povo não atende ninguém. Como assim? Deus mandava profetas para dizer consertem. Deus mandava profeta para dizer parem de pecar. Mas o povo não atendia ninguém. Também não aceitava o quê? Disciplina. Um povo que não aceita ser disciplinado é um povo rebelde. É um povo que toma a decisão de fazer a coisa errada e não desiste. Não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Ou seja, vai se distanciando de Deus. Nem procura o Senhor. Eu e você temos que tomar cuidado com essa tendência, ainda mais nos nossos dias, de ir preenchendo a nossa agenda com várias coisas, preenchendo as nossas mentes com conceitos que muitas vezes não condizem com a palavra de Deus. Olha outro versículo, volta lá para o capítulo 1 de novo. Versículo 6.
Sofonias 1:6. Olha o que Deus fala do seu povo. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor, e os que não buscam o Senhor, e os que nem perguntam por Ele. Você conhece alguém assim, que um tempo atrás era crente firme, e hoje nem pergunta por Deus, nem ora, nem lê a Bíblia, nem vai na igreja, nem quer saber de Deus, nem pergunta por Ele? Ou seja, não está sentindo falta. Deus está dizendo, tem gente que nem pergunta por mim. Havia uma frase antiga que o povo de Cabo Verde dizia, quando alguém ia viajar, era, manda lembranças para quem perguntar por mim. Ou seja, qualquer pessoa que perguntar, como é que está o Daniel? Ele mandou a lembrança. Ou seja, mando lembrança para todo mundo que perguntar por mim. Deus está dizendo, tem gente que nem pergunta por mim. Antes estava firme, antes estava na casa do Senhor, antes estava adorando, mas de repente começou a virar a atenção para outras coisas, e aí deixaram de seguir o Senhor. Versículo 6, não buscam o Senhor e nem perguntam pelo Senhor. Indiferença. Olha ali o versículo 12 ainda desse capítulo. Alguns chegam ao ponto, capítulo 1 de Sofonias, versículo 12. O finalzinho desse versículo, depois que diz, naquele tempo, vasculharei Jerusalém com lanterna, castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho, e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Já pensou? O povo de Deus ainda, Deus não faz bem, nem faz mal. Em outras palavras, é indiferente. Não faz bem, não faz mal. Eu com Deus ou sem Deus, dá na mesma. Não preciso dele. Lembra que eu disse que nessa rampa temos que vigiar, porque espiritualmente dá para piorar? E talvez você conheça muitas pessoas, talvez na sua família, talvez gente que um dia foi seu pastor, talvez gente que um dia foi um missionário que você aprendeu com ele, mas por descuido se afastou e hoje nem pergunta por Deus, nem se preocupa com ele. Volte um pouquinho mais, volte até Miqueias, poucos livros antes. Quem achar, por favor, Miqueias capítulo 7. Miqueias 7, 18 a 19. Por favor, Raíssa. Ótimo. Vamos ler de novo. Obrigado, Raíssa. Alguém do lado de cá agora, por favor, leia a mesma passagem. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Olha, Marcelo. Por livre e forçosa pressão. Miqueias 7, 18 a 19. Opa, volta. 18 e 19. Miqueias 7, 18 e 19. Pode?
nosso Deus, o 19, faltou 19, por favor. Tornará a piedade de nós, mitigará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, o nosso Deus, Ele perdoa. Então, ao encontrar pessoas que um dia estavam numa posição e desceram, fale sobre Deus. Ele não quer saber de Deus. Ele não quer saber, nem pergunta por Deus. Mas você pode falar sobre um Deus que perdoa. Um Deus que lança os pecados no esquecimento ou lança no fundo do mar. Um Deus que tem prazer em perdoar. Lembra que eu disse que na posição que você está na rampa, você também pode subir? Esse é o trajeto ideal. Desenvolver a salvação é tomar a decisão de subir. Mas não é apenas tomar decisão. Quando chegar dia 31 de dezembro, você vai encontrar pessoas com boas decisões. Esse ano eu vou... O quê? Emagrecer. É uma boa decisão. Mas aí tem o almoço do dia seguinte, aí vai sobrar, chega o domingo, aí depois vai ter as férias, e aí daqui a pouco aquela boa decisão ao ano que vem. Deixa para o ano que vem agora, tudo bem. Quer dizer, a decisão foi boa. Esse ano eu vou acordar cedo e vou sair para procurar trabalho. Tudo bem, mas aí de repente vai chegar a chuva. Não, hoje não, está chovendo. Aí vem o frio. Ah, está frio, não vou hoje procurar. Mas alguns, mesmo com frio, vão sair de casa e vão até as agências procurar emprego. Eu conheci uma pessoa que ia sempre à tarde nas agências procurar emprego. À tarde. Né? Quem que pegava as vagas? Quem ia logo cedinho. Quem chegava cedo. Quando ele chegava nas agências, diziam, já está tudo preenchido. Então, boas decisões são importantes. Mas toda boa decisão precisa ser acompanhada de atitude. Eu vou acordar cedo e vou procurar emprego. Está chovendo, mas eu vou. Está frio, mas eu vou. Eu vou estudar esse ano. Eu estou com sono, mas eu vou. Estou cansado, mas eu vou. Eu vou ser um crente melhor. Estou com dor de cabeça, mas eu vou para a igreja. Eu estou meio chateado, mas eu vou para a igreja. Amanhã eu tenho um problema para resolver, mas eu vou para a igreja hoje, vou orar. As coisas estão difíceis lá em casa, mas eu vou para a igreja. Então, as boas decisões precisam ser acompanhadas de boas atitudes. Vamos lá para Ezequiel. Volte um pouquinho aí, Ezequiel, capítulo 47. Essa subida da rampa, quando você decide aceitar Jesus, é o começo. Lembra que a Bíblia fala que aquele que é novo, ele recebe o quê? Leitinho. Eloá já saiu do leitinho, já está na papinha. Está comendo tudo já. Né? Mas no começo era só leitinho. Quando a gente aceita Jesus, a gente está na fase da infância. É leitinho. Mas à medida que a gente vai tomando decisão de buscar um pouco mais, de repente vem uma papinha e dá para receber a papinha. De repente algo um pouquinho mais forte e vai aumentando, daqui a pouco está no churrasco, daqui a pouco está com coisas mais sérias. Ezequiel está falando sobre isso. Essa subida, como eu falei, precisa ter decisões. Eu vou melhorar. Como cristão, eu vou
melhorar. Vários aqui eu já perguntei, que livro está lendo na Bíblia? Esse dia foi para o Walter que eu perguntei, né, Walter? Que livro você está lendo? E eu pergunto mesmo, né? Se você não está lendo nada, então começa a ler, porque o dia que eu perguntar, você vai ter a resposta. Mas são atitudes. Ezequiel, capítulo 47. Ele está tendo visões. E chega ali no versículo 3, na visão que ele está tendo, o homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir, uma trena nos nossos dias. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. O que dá para fazer com água no tornozelo? Dá para ficar pulando, né? Se molhando. Como diz a Floriane, Aguinaldo não podia ver uma poça d'água, né? Ficava pulando na poça. Dudu também não podia ver uma poça d'água, que já queria pular na poça d'água. Mas na visão que ele está tendo, a água está pelo tornozelo. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Água no joelho. Fomos uma vez para uma praia lá no Rio de Janeiro e você caminhava muito e a água era só no joelho. Então você tinha que sentar no chão, ficar jogando água, né? Ou então tinha que caminhar bastante até achar um lugar mais fundo. Mas na visão aqui a água ainda estava nos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora dava pela cintura. Na praia eles dizem água no umbigo, sinal de perigo. Água no umbigo, sinal de perigo, na praia, né? Ainda mais se não souber nadar, porque a onda, quando vem, às vezes ela dobra de tamanho. Mas na visão aqui, a água já está na cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio e eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, eram águas em que se podia nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Estão vendo que, à medida que foi caminhando mais, havia mais de Deus. Nessa rampa, se você tomar a decisão de subir, não só a decisão, mas se essa decisão for acompanhada de eu vou orar, eu vou ler a minha Bíblia, eu vou frequentar a escola dominical, eu vou chegar aos cultos, eu vou, sempre que puder, entrar nas lives de terça para orar com os irmãos, de quinta para estudo da palavra com a pastora Lúcia, eu vou e ir acompanhando de atitudes. Com o passar dos meses, você vai dizer, puxa, já estou engatando uma terceira marcha. Já não estou como quando eu estava na autoescola, que era a primeira, segunda. Já estou dirigindo melhor. Já consigo ultrapassar. Já consigo passar do lado de um caminhão. O motorista novo tem medo de ultrapassar caminhão, né? Na vida espiritual é a mesma coisa. Se você for tomando atitudes corretas, você vai começar a perceber, agora eu já estou com água no joelho. Agora eu já estou com água na cintura. Agora eu já estou recebendo mais direção de Deus. Agora, quando eu vejo alguma coisa, eu já lembro, eu já vi isso na Bíblia. Isso que está acontecendo, eu lembro que Jesus falou que ia acontecer. Isso que estou ouvindo na notícia, eu lembro que uma vez na aula lá do Jaime, na escola dominical, ele falou que aconteceria nos finais dos tempos. Você vai estar melhor, espiritualmente falando, do que lá atrás.
Resumindo, é melhor melhorar. É melhor melhorar. Se você descuidar e começar a... Deixa para outro dia. Amanhã eu leio. Só orar na refeição tá bom? Já fui na igreja esse mês. Já bati cartão lá na igreja. Se descuidar. É fácil, lá na frente, ser como os que deixam de seguir o Senhor, não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Os que não atendem ninguém, não aceitam disciplina, não confiam no Senhor, nem se aproximam do Senhor, porque acham que o Senhor não faz bem nem mal. É melhor melhorar. Eu não sei em que ponto você está hoje. Graças a Deus que você veio à igreja. A Fabi sabe como que ela está. O Fábio não sabe como que a Fabi está. Porque mesmo sendo pai, não dá para compreender tudo o que os nossos filhos estão pensando. A Rose não sabe como que o Igor está, mas o Igor sabe como que ele está. Ele sabe. Sabe, não sabe, Igor? Então, é importante olhar e dizer, Deus, eu não sei como que o Rudolf está. Não o conhecia. Já tínhamos nos encontrado antes? Não, né? Mas Deus sabe. Todos os dias do Rudolf, antes mesmo que a sua mãe soubesse que estava grávida. É melhor melhorar.